O levantamento mostra que 1 em cada 3 brasileiros gasta mais de 1 hora todos os dias no trânsito das grandes cidades. O mesmo levantamento também revela que todo esse tempo excessivo gera, claro, impacto na produtividade, na qualidade de vida, na saúde das pessoas. Reportagem de Soraya Lawande. A palavra trânsito está cada vez mais associada à paciência. Tem gente que tenta aproveitar esses longos minutos até o destino final. Eu vou lendo um livro, vou vendo algum vídeo que dá algum benefício, né? Seja de carro ou de transporte público, é um baita desafio ir e voltar para qualquer atividade de rotina, como trabalhar ou estudar. É um desafio, mas é um desafio que todo trabalhador, infelizmente, tem que fazer, não tem jeito. A gente tem que ir para botar comida na mesa e tal, então a gente se enfrenta e é o que a gente tem que lutar. A Confederação Nacional da Indústria divulgou um estudo inédito sobre mobilidade urbana e trabalho sob a ótica da população. Os dados mostram que 36% dos brasileiros que vivem nos grandes centros urbanos passam mais de 1 hora no trânsito todo dia. 21% ficam entre 1 e 2 horas, 7% entre 2 e 3 horas por dia e 8% gastam mais de 3 horas se locomovendo. Eu dependo de ônibus, metrô e baldeação do metrô também. Então dá aproximadamente 1 hora de casa. O especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, diz que o diagnóstico revelado pela pesquisa é de que o Brasil tem um déficit de infraestrutura e precisa de um marco regulatório para atualizar as diretrizes e métricas do transporte, bem como a revisão da política tarifária. É possível observar uma indicação daqueles que não utilizam ou raramente utilizam o transporte público, elencando redução de tarifa, menor tempo de espera e necessidade de maior segurança como principais pleitos para que pudessem utilizar o transporte público. Outro dado relevante, ele envolve a necessidade de planejamento de uma política de mobilidade urbana. A população entrevistada, mais da metade relatou que considera o poder público ineficiente nesse sentido do planejamento. Algumas razões foram apontadas pelos entrevistados para esse tempo perdido em seus deslocamentos, comparando com a vida que tinham antes da pandemia da Covid-19. Entre elas, a redução da oferta do transporte público. Pelo menos 23% das pessoas ouvidas pela CNI disseram que houve redução nas linhas de ônibus durante e depois da pandemia. Outra explicação seria a alta do fluxo de veículos e também a própria mudança na rotina. A quantidade de ônibus é muito pequena. Todas as áreas, até o metrô também hoje, todas as áreas de condução em São Paulo é muito pequena. A pesquisa também revelou que 55% das pessoas ouvidas confessaram ter a qualidade de vida afetada em razão do tempo gasto no transporte, enquanto para 51% dos entrevistados, a perda de tempo no trânsito tem comprometido a produtividade no trabalho. Uma forma de atrair investimentos, como já mencionado e defendido pela CNI, envolve o incentivo a parcerias público-privadas que contemplem não só a manutenção e operação, como também a construção desses sistemas. Se não tivesse dentro do ônibus, faria o quê, por exemplo, com 2 horas? Eu ia para um parque, eu ia descansar debaixo de uma árvore. A pesquisa, feita em parceria com o Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, entrevistou 2.019 pessoas da população economicamente ativa brasileira acima de 16 anos, em municípios com população a partir de 250 mil habitantes nas 27 unidades da federação.